Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de noções de convívio social no trânsito e respeito ao meio ambiente, nossa última aula desta disciplina. Estaremos tratando aqui da proteção e respeito ao meio ambiente e a legislação de trânsito. Então, o que de fato a legislação fala sobre a questão ambiental, ok? Para que a gente atinja o objetivo, vamos falar sobre artigos do CTB relacionados ao meio ambiente, cuidados com o meio ambiente enquanto condutor e cuidados com o meio ambiente enquanto cidadão, ok? É um complemento, na verdade, né? Vamos lá, vamos iniciar então. Artigos do CTB relacionados ao meio ambiente. Vamos enumerar aqui, citar, vamos dar uma lida e vamos comentar sobre cada um deles. Artigo 171. Usar veículos para arremessar água ou detritos sobre os pedestres ou veículos. Uma infração média com multa. É uma situação que muitas vezes ocorre de forma, vamos dizer assim, sem intenção, né? Porém, muitas vezes você pode evitar. E se por acaso você for detectado, for flagrado cometendo esse ato de uma maneira deliberada, ou seja, por querer, né? Você vai ser penalizado com certeza pelo agente de trânsito. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Por exemplo, você está conduzindo o veículo, come alguma coisa, para ali e tal, consome algum alimento, que já é um erro, né? Você não deve consumir alimentos enquanto conduzir um veículo, mas infelizmente ocorre. Você já está cometendo o primeiro ato de insegurança e poderá ser multado por isso. Segundo ato seria o quê? Você jogar por exemplo, aquela latinha de refrigerante pela janela. Então você também poderá ser multado por isso. Então são situações que não têm cabimento, né? São situações que vão totalmente contra o seu contexto de cidadão. São várias falhas, vários erros aí que de fato não cabem, né, a um cidadão consciente. Nesse caso você será multado com uma infração média, né? E com certeza terá aí um prejuízo financeiro, além da questão da insegurança. Artigo 172. Não retirar qualquer objeto da via que serviu para sinalização temporária em caso de avaria do veículo. Por exemplo, você usou lá um galho de árvore, né, no local, porque você considerou que era necessário, que o triângulo era um equipamento que estava insuficiente ali, você precisava de fazer uma sinalização maior da via. Se você não fizer aí a retirada, ou colocou, por exemplo, lá um galho com um pano, o que for. Se você colocou algo sobre a via, este algo deve ser retirado ao final aí da situação, ou seja, ao solucionar o problema. Nesse caso é uma infração média com penalidade de multa. Artigo 277. Usar buzina de forma prolongada e sem motivo entre 22 da noite e 6 horas da manhã em locais e horários proibidos e em desacordo com as normas e especificações. Uma infração leve com multa. Uma observação aqui. Aquela situação que você cumprimenta, né, passou um conhecido, você bebê, é uma situação que não estaria prevista aqui, porque na verdade assim, é uma situação que você não está de forma prolongada, né, não está fazendo usando a buzina de forma prolongada, apesar de prejudicar muito a dirigibilidade dos demais condutores. Quando você buzina de forma inadvertida e desnecessária, você está tirando a atenção dos demais condutores para aquele ato, porque ninguém sabe por que você buzinou. Você pode estar buzinando para alertar alguém, então perde-se o contexto da atenção dos demais condutores. Outra situação mais grave ainda, quando você sai comemorando, o seu time de futebol ganhou o campeonato. Você sai na rua buzinando constantemente. Aí nesse caso, com certeza é uma infração de trânsito e também você está prejudicando demais, né, em excesso a segurança do seu ambiente de trânsito. Então, por favor, evite essa situação. Não cometa esse ato que vai prejudicar aí a segurança do ambiente. Ok? Vamos aqui ao artigo 28. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Então, hoje em dia, a legislação é bem rígida quanto a isso. Qualquer som que ficar
audível além do interior do seu veículo, você pode ser penalizado por isso. Aqui vamos ter uma infração grave com penalidade de multa, retenção do veículo para regularização. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Artigo 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. Por exemplo, aquelas buzinas que parecem mugido de vaca, ou muito alta, com aquelas cornetas, né, com aquele som estridente. Então, são situações que, com certeza, se flagrado por um agente de trânsito, você será penalizado. Nesse caso aqui, uma infração média, com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Artigo 230. Veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão com defeito ou inoperante. Então tem pessoas que cometem a insensatez de retirar o silenciador do seu veículo para fazer aquele barulho, né, mais forte, aquele ronco do motor, algo que de fato prejudica por demais aí a segurança no trânsito, porque você usa a sua audição para conduzir. Se você não consegue, por exemplo, escutar o grito de uma mãe desesperada porque o seu filho começou a atravessar a via, você simplesmente não vai ter uma ação antecipada de frear. Então pensem nisso, pessoal. Quando você conduz, você usa visão, principalmente visão e audição. Se a sua audição está prejudicada ou se você está prejudicando a audição de todos os demais condutores, você está colocando em risco a vida de todos. Não cometa esses atos insensatos, imprudentes, porque de fato isso vai prejudicar por demais aí a questão da segurança no trânsito. Artigo 230. Mau estado de conservação dos veículos ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança de emissão de poluentes e ruídos. Então, se o seu veículo está em mau estado, está poluindo por excesso, né, aí o meio ambiente, porque por padrão o veículo já polui, mas se você não tiver com ele dentro do contexto de manutenção correto, você está poluindo além do que é previsto, né? E existe toda uma regra que vai lhe causar aí uma punição, né, uma infração grave, com penalidade de multa e a retenção do veículo. Artigo 231. Transitar danificando a via, derramando ou arrastando objetos sobre a via, cargas ou combustíveis, né? É uma infração gravíssima, com penalidade de multa e retenção do veículo para regularização. Ok? Dando sequência, ainda no artigo 231, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, ou com suas dimensões, né, ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Bom, existem situações que vai ser necessário que você conduza um veículo, por exemplo, com uma carga além das dimensões previstas. Para esses casos, existem autorizações especiais. Nos demais casos que você não tem essa autorização, você vai ser punido aí com uma multa grave, né? Uma infração grave com multa, né? E vai ter aí uma medida administrativa de retenção do veículo para a regularização. E por último, ainda dentro do artigo 231, com excesso de peso, admitindo o percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecido pelo CONTRAN. Então o excesso de peso também é uma situação complicada, né, que gera aí todo um dano para a via, para o veículo e para o meio ambiente. Por quê? Porque um acidente, por exemplo, de um veículo de carga em função do excesso de peso, e esse veículo de carga vem aí a conduzir uma carga perigosa, como combustível, por exemplo. Teve um caso que ocorreu numa cidade onde eu residi, em Minas Gerais. O local onde fazia a fonte, né, da água que abastecia a cidade, houve um acidente de um veículo de transporte de produtos perigosos naquele local e contaminou a nascente. Ficamos aí por vários dias sem abastecimento de água, até que o problema pudesse ser solucionado. Então olhem o tamanho do problema ambiental, né, e coletivo, né, que gerou para a sociedade, certo?
Então tomem todo um cuidado, conheçam as leis, conheçam as regras e cumpram principalmente essas regras, certinho? Vamos para o próximo slide então, vamos lá. Bom pessoal, nesse slide vamos ver aqui o que podemos fazer para colaborar com a questão ambiental. Vamos lá, use uma sacola coletora de lixo dentro do veículo, ande em velocidade moderada e evite acelerar e frear desnecessariamente. Você estará gastando mais combustível, consequentemente poluindo mais o meio ambiente. Em veículos mais antigos e sem catalisador, que é aquela peça que faz aquele filtro, né? Procure instalar tal peça no veículo. Mantenha o catalisador sempre em boas condições de funcionamento. Vida útil de 80 mil km ou 5 anos de uso. Não abasteça em lugares de procedência duvidosa, pois o combustível adulterado polui ainda mais do que o normal e danifica o catalisador. Sempre que possível, vá a pé, de bicicleta, de carona ou de veículo coletivo. Fiscalize o serviço de troca de fluido e de óleo do seu veículo. Como já foi dito, né? Se for um local duvidoso, troque de fornecedor de serviço. Dando sequência, mantenha sempre o seu veículo bem regulado e os pneus calibrados, evitando assim o consumo excessivo de combustível e o aumento da emissão de gases poluentes. Mantenha o veículo sem vazamentos. Se for parar ou estacionar seu veículo por mais de 15 segundos, desligue o motor, porque você estará economizando combustível, consequentemente poluindo menos o meio ambiente. Utilize marcas e compre seus pneus. Faltou um detalhe aqui, né? Se for parar ou estacionar seu veículo, já foi dito, utilize marcas e compre seus pneus somente em empresas que cumpram a legislação da coleta, ou seja, aquela legislação que você tem que dar um descarte adequado para o pneu. Existem várias empresas de reciclagem de pneu que transformam o pneu em asfalto, transformam o pneu em outro subproduto que vai com certeza aí colaborar e muito para a questão ambiental. Ao comprar seu veículo, prefira os modelos menos potentes e que consomem menos combustível. Hoje em dia, a tecnologia está muito avançada. Um veículo 1.0 tem um bom desempenho. Obviamente, não é um desempenho de um veículo 2.0. Porém, aonde um veículo 2.0 vai, o 1.0 vai também tranquilamente. Então, não tem a necessidade de ostentar, de poder. Por quê? Porque, na verdade, há aí uma questão de conscientização do consumidor. Obviamente, isso é algo mais, vamos dizer assim, filosófico, né? Onde há aí uma questão de posicionamento do cidadão perante aí a questão do consumo. Porém, aí, tome isso como uma forma de avaliar a sua atitude. Ou seja, se você puder economizar o meio ambiente, ou seja, evitar aí a poluição de alguma forma, evite, porque você estará colaborando, por mais que seja um único comportamento que somado aos demais, com certeza vai gerar aí uma melhor situação do meio ambiente. Se puder optar, escolha alternativas menos poluentes, tais como o GNV, que é o gás natural veicular, ou o próprio álcool, né? Que existe aí um contexto que vai colaborar e muito para a questão ambiental, porque os combustíveis fósseis são os que mais poluem o meio ambiente, principalmente aí o diesel, né? Que gera aí aquela fumaça mais espessa, mais escura e acaba aí gerando aí um problema muito maior na questão ambiental, certo? Vamos aqui para finalizar, dando sequência já para o fim do nosso conteúdo, falar um pouquinho da reciclagem de pneus e baterias inservíveis. Conforme prevêem as resoluções CONAMA, os distribuidores, os revendedores, os destinadores e os consumidores finais de pneus e baterias e o poder público deverão, em articulação com os fabricantes e importadores, implantar os procedimentos para a coleta dos pneus e baterias inservíveis existentes no país. Então, todos são responsáveis sobre essa questão. Os 7 mandamentos, vamos passar rapidinho aqui. Os 7 mandamentos para um cidadão, aqui já voltado não somente para o condutor, mas para o cidadão.
pratique o consumo sustentável. Resumidamente, consuma o que for necessário, não compre por comprar. Economize água. Se você for, por exemplo, escovar um dente, se você está escovando seu dente, desligue a torneira enquanto você está fazendo esse ato. Só volte a ligar a torneira quando você necessitar. Então são ações que vão somadas, colaborarem muito para a questão ambiental. Aqui, ó, importante. Vamos dar uma rápida lida aqui, ó. Apesar do nosso planeta ser formado por 70% de água, apenas 2,5% de água são doces, ou seja, água consumível pelo ser humano. Então, propícia para o consumo dos seres humanos, ou seja, só 2,5% é propícia para o consumo dos seres humanos. Porém, a maior parte deste recurso hídrico, ou seja, os 2,5%, estão nas geleiras e nas camadas subterrâneas, restando apenas 0,008% do total da água do planeta à disposição para o consumo imediato, ou seja, nos rios e lagos. Então vejam quanto que a gente não tem noção do quão importante é a economia da água. A água potável e propícia para o ambiente, para o consumo humano. Apesar de tudo isso, você ainda deixa a torneira aberta durante todo o tempo que, por exemplo, fizer a barba, lavar as mãos, ou ainda a louça ou o carro. Então, é algo que deve ser repensado por você. Você está fazendo aquela limpezinha no seu carro, faça de maneira econômica. Não deixe a mangueira aberta ali durante todo o tempo. Utilize de forma comedida e moderada. Ok? Se esta for a sua atitude, em breve os filmes de ficção se tornarão realidade, infelizmente. Outro ato, reduz o volume de lixo que você produz. Então, seja econômico no seu consumo. Evite ao máximo as embalagens e os produtos descartáveis. Eles são o câncer que contamina o nosso planeta. Prefira, por exemplo, o coador de café feito de pano, do exemplo do coador de café feito de papel. Copos de vidro do que plásticos, aqueles copos descartáveis, ou refrigerante em embalagem retornável de vidro, do que as embalagens plásticas, que são destinadas ao lixão, ao lixo, ao aterro sanitário do seu município. Então são atitudes e mudanças de comportamento que irão gerar uma melhoria muito interessante, muito necessária para a questão ambiental. Utilize produtos biodegradáveis. Produtos biodegradáveis se decompõem rapidamente por ação natural. Prefira, por exemplo, os sacos de papel do que os sacos plásticos. Aquelas embalagens de supermercado, na maioria dos municípios e estados, já estão sendo proibidas. Então, por exemplo, se você vai no armazém, vai na feira, vai no supermercado, procure reduzir o consumo dessas sacolas. Ou então leve uma sacola, aquela sacola de feira que a sua avó utilizava antigamente, porque isso é um ato mais do que necessário. Mude o seu comportamento e a sua visão da questão ambiental e de como que você deve atuar nesse contexto, ok? Vamos aqui ver se tem mais um slide, Sim, os 7 mandamentos ainda sobre a questão do meio ambiente. Conheça o lixo, conheça o seu lixo. Vamos dar uma releitura aqui, ó. Saiba que você poderá estar jogando semanalmente no meio ambiente uma boa quantidade de metais pesados. São produtos extremamente tóxicos, como arsênico, chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio, titânio, estanho e tungstênio, altamente nocivos à saúde humana e do meio ambiente. Basta que você tenha o seu lixo, restos de tinta e vernizes, componentes eletrônicos, baterias, lâmpadas, vasilhames de inseticida e de remédios. Então vejam como nós desconhecemos o nosso lixo. Com certeza você coloca no seu lixo um desses elementos. Muitas vezes você pensa assim, mas eu não tenho onde colocar. Dê uma procuradinha. Existe, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, pontos de coleta no seu município. Então tomem cuidado. Vale a pena, pessoal. Você está colaborando para o futuro do nosso planeta, e esse futuro você vai vivê-lo, com certeza. Se você não vai viver, os seus filhos irão viver, seus netos irão viver. Então tenham todo um contexto e todo um cuidado com a questão do meio ambiente,
como condutor e como cidadão. Ok? Então esse é o meu recado, espero que tenha sido bastante útil. Muito obrigado, estaremos agora entrando numa outra matéria na nossa próxima videoaula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.